Você, quando está falando ou mesmo escrevendo, às vezes percebe que cometeu um erro de concordância, por exemplo, e fica um pouco em dúvida dos motivos pelos quais você comete esse erro, porque às vezes o erro é recorrente e você pensa, puxa, por que eu cometo esse erro? Por quê? Será que é porque eu ignoro as regras? Não, eu sei as regras, então por que eu cometo o erro? Acredite, você não tem culpa, é até um processo natural. Fique comigo, vamos debater um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, eu sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu pretendo discutir a língua portuguesa sobre vários aspectos. A sua cultura, a sua história, as suas regras, os seus macetes e inseri-la também no contexto de comunicação, questões de retórica, de técnicas de argumentação, tudo isso tendo como ponto de partida o seu idioma, a língua portuguesa. Vamos ver essa questão de erros. Será que você é tão culpado assim? Será que você ignora a regra? Ou será que, às vezes, uma vocação do falante te leva a cometer alguns erros que a gramática normativa não aceita? Veja esse texto, por exemplo. O dever do contratante é pagar, o do contratado, oferecer. E se o contratado não deixar bem claro as condições do trabalho, o serviço pode ficar bem caro. Veja só, esse texto que eu acabei de apresentar, você enxerga algum erro? Eu vou te dizer, sim, há um erro de concordância nominal. Onde está escrito, se o contratado não deixar bem claro as condições do trabalho, deveria estar escrito, se o contratado não deixar bem claras as condições do trabalho. Vamos fazer uma pequena análise, mas antes, vamos refletir como é que a língua se estrutura na mente do falante. Na mente do falante, da pessoa que fala, a ordem é, primeiro, um substantivo, ou seja, primeiro você identifica o bem que existe. Depois, o adjetivo. Depois, você qualifica aquele bem que você noticiou. Essa é a ordem natural que passa na cabeça do falante. Só que ao longo do discurso, às vezes até para dar uma sofisticada ou para deixar o texto mais interessante, o falante coloca o adjetivo antes do substantivo qualificado. Isso em gramática tem um nome bonito. É o adjetivo anteposto ou adjetivo posposto. Ou seja, adjetivo colocado antes, anteposto, posto antes, ou adjetivo posposto, adjetivo colocado depois, posto, depois do substantivo. Quando o adjetivo vem depois do substantivo, a concordância é quase natural. Por quê? Porque você já externou o substantivo e ao externar o substantivo, você já disse em que gênero, em que número o substantivo se encontra. Se é masculino ou feminino, se é singular ou plural. Como você já estabeleceu essas características, a concordância com o adjetivo que vem depois é quase automática. A armadilha, pegadinha, é quando você coloca o adjetivo antes do substantivo. E por que isso? Porque quando você coloca o adjetivo antes do substantivo, o substantivo ainda não foi dito. E se o substantivo ainda não foi dito, você ainda não marcou psicologicamente as características de gênero e de número. Você ainda não marcou as características de masculino ou feminino e as características de singular ou plural. Então você fala primeiro o adjetivo, já declina o adjetivo, já diz qual o gênero, qual o número. E aí depois você fala o substantivo. Quando você fala o substantivo, as marcas já estão lá no adjetivo. Só que talvez você tenha esquecido. E é aí que essa pequena confusão acontece. Naquele exemplo, o adjetivo, claro, está colocado antes do substantivo. Condições. Claro, é um adjetivo que qualifica o substantivo condições. Condições está no feminino plural. Então, o adjetivo que o qualifica deveria ficar também no feminino plural. O problema é que você já falou o adjetivo. E quando você falou, você o colocou no masculino singular. E aí, como diz aquele ditado, a flecha não volta ao arco, o tapa não volta à mão, a palavra não volta à boca. Você já falou o adjetivo e logo depois falou um substantivo totalmente diferente em gênero e em número do adjetivo anterior. Aí deu-se a confusão. Como resolver isso? Pare, pense e se corrija de imediato, porque estamos no discurso oral, um discurso fluido. Mas se o texto for escrito, então você para, dá uma olhadinha, revisa, pensa com calma e corrija.
E aí fica a minha dica. Quando você fala, você está numa interlocução, talvez num debate, num diálogo informal, isso talvez nem seja percebido. E se for, pelo menos por você, você pode corrigir. Mas quando você está escrevendo, a sua tendência é se concentrar em si mesmo. E isso é um problema, porque você tem que se concentrar na futura pessoa que vai ler o seu texto. Então, quando você escreve, é necessário você sempre revisar o que você está escrevendo, pensando na compreensão da pessoa que vai te ler. A pessoa que vai ler você não pode ter problemas em entender o seu texto. E esses pequenos equívocos gramaticais podem atrapalhar a compreensão futura do seu texto. Não há vergonha em errar. Às vezes o erro é compreensível, mas não é por ser compreensível que o erro deva ser mantido, se ele pode ser corrigido. Quando você for escrever, pense sempre no seu leitor. Depois de escrever, faça uma revisãozinha no seu texto. O leitor merece essa qualidade. Até a próxima.